Leitura da Bíblia Sagrada, Gênesis 47. José foi ao faraó a noticiar: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Jéssem. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: qual é a profissão de vocês? Eles responderam: seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: viemos morar neste país porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos. A fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Jéssem. Então o faraó disse a José que eles morem na terra de Jéssem. Se você conhece alguns deles que são capazes, coloque-os como administradores de meus próprios rebanhos. Quando Jacó e seus irmãos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo. A terra do Egito está à disposição de vocês. Está de seu pai e seus irmãos na melhor região. Então José fez vir seu pai Jacó e apresentou ao faraó. Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: quantos anos você tem? Jacó respondeu ao faraó: 130 anos. 130 são os anos que minhas andanças pela terra. E os anos de minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. A seguir, José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades no Egito, na melhor região do país, que é a de Jansen, conforme o faraó havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Política agrária de José. Em todo o país faltava pão, pois a fome assolava e esgotava a terra do Egito e de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca dos mantimentos que eles compraram, e entregou todo o dinheiro ao palácio do faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: dê-nos pão ou morreremos aqui mesmo, porque se acabou o nosso dinheiro. Então José falou: se o dinheiro de vocês acabou, tragam rebanhos, e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos. Eles então levaram seus rebanhos e José e este lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentas. E nesse ano José sustentou-os com pão em troca de seus rebanhos. Passados esse ano, eles voltaram a José no ano seguinte, dizendo: não podemos esconder isso ao Senhor. Nosso dinheiro, o rebanho e os animais já pertencem ao Senhor. Só nos resta oferecer ao Senhor nossos corpos e nossos campos, porque iremos parecer em sua presença, nós e nosso terreno. Compre, portanto, a nós o nosso terreno em troca de pão, e nós e nossos terrenos seremos servos do faraó. Dê-nos somente sementes a fim de continuarmos vivos, e não morreremos,
e que o nosso terreno não fique deserto. Então José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus terrenos. Deste modo, todo o país tornou-se propriedade do faraó. Quanto aos homens, o faraó os tomou escravos e de uma extremidade à outra do território do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam dessa renda que o faraó lhes dava. Por isso, não precisaram vender suas terras. José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes para semear nos terrenos. Quando chegar a colheita, vocês deverão dar a quinta parte para o faraó. As outras 4 partes servirão para semear e para alimentar vocês, suas famílias e seus filhos. Eles responderão: O Senhor salvou nossa vida, alcançamos o seu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei, que ainda hoje vale para todos os terrenos do Egito. A quinta parte da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Últimas disposições de Jacó. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Géser. Aí adquiriu propriedades, multiplicou-se e tornou-se muito numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito, e a duração da sua vida foi de 147 anos. Quando chegou para Israel a hora da morte, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o seu afeto, coloque sua mão debaixo da minha coxa e prometa tratar-me com amor e fidelidade. Peço-lhe que não me enterre no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me do Egito e me enterre no túmulo deles. José respondeu: Farei o que o Senhor está pedindo. Seu pai insistiu: Jure-me. José jurou. Então Israel inclinou-se na cabeceira da cama. Capítulo 48. Depois disso, disseram a José: Seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disseram a Jacó: Aqui está seu filho José, que veio visitá-lo. Israel fez um esforço e sentou-se na cama. Então Jacó disse a ele: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luza, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: Eu tornarei fecundo e multiplicarei até que chegue a ser uma assembléia de povos. E a seus descendentes eu darei esta terra como posse perpétua. Agora os 2 filhos que nasceram de você no Egito antes que eu viesse para morar com você serão meus filhos. Efraim e Manassés serão para mim como Rúben e Simeão. Os que nasceram depois deles pertencerão a você e receberão a herança em nome de meus irmãos. Quando eu voltava de Padã-Arã para minha infidelidade, sua mãe Raquel morreu em viagem na terra de Canaã. A um bom trecho de Efrata, e eu a enterrei no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são estes? José respondeu: São os filhos de Deus que Deus me deu aqui. Jacó disse: Traga-me aqui perto, para que eu os abençoe. Israel estava com a vista fraca pela velhice e quase não enxergava. José fez os filhos se aproximarem. Israel os beijou e abraçou
Israel disse a José: Eu não esqueci, não esperava mais vê-lo, mas Deus me permitiu ver você e seus descendentes. Então José tirou os filhos do colo do pai e se prostrou com o rosto por terra. José pegou os filhos, Efraim à direita e Manassés à esquerda, aproximou-se de Israel para que Manassés ficasse à direita e Efraim à esquerda de Israel. Israel, porém, cruzou os braços, estendeu a mão direita e o colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e na mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E os abençoou, dizendo que o Deus diante do qual caminhava meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde o meu nascimento até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe estas crianças, que nelas sobreviva o seu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou. Pegou a mão do pai e retirou-a da cabeça de Efraim e o colocou sobre a cabeça de Manassés, explicando: Não é assim, pai. O primogênito é este. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e crescerá. Mas seu filho mais novo será maior que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Nesse dia Jacó os abençoou desta maneira: Israel se servirá de vocês para abençoar, dizendo: Deus torne você como Efraim e Manassés. E Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Em seguida, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de novo para a terra de seus pais. E você, e não a seus irmãos, eu darei Siquém, que eu tomei dos amoreus com minha espada e arco.